Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Exportações de carne suína ultrapassam 63 milhões de dólares em apenas 2 semanas. Irã terminou o ano de 2019 como o terceiro maior parceiro comercial do Mato Grosso. Índice de preços globais de carne atingiu, em 2019, o maior nível em 5 anos. Custo de produção do frango permaneceu estável, mantendo os mesmos patamares alcançados em novembro. Importações da China, em dezembro, saltaram 67% na comparação anual. VBP encerrou 2019 com valor superior a 630 bilhões de reais, 2,6% acima do obtido no ano anterior. O Agora Agro já está no ar. As exportações de carne suína in natura somaram nas 2 primeiras semanas do mês 63,5 milhões de dólares. O valor médio pago por tonelada embarcada foi de 2.730 dólares, 5% maior que os 2.500 dólares pagos em dezembro e 35% maior frente aos 2.000 dólares pagos em janeiro de 2019, quando a suinocultura brasileira ainda passava por dificuldades. Em volume, foram remessadas ao exterior 23,3 mil toneladas nos 7 primeiros dias de janeiro. A média diária embarcada registrada no período foi de 3.300 toneladas, 5,8% maior que a média para o mês de dezembro e 74,6% a mais que a média registrada em janeiro de 2019. Para analistas de mercado e também do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, o balanço positivo registrado em 2019 deve se repetir neste ano, de acordo com expectativas do próprio mercado. Isso deve ocorrer devido à diminuição na produção global de suínos ocasionada por casos de peste suína africana lá na Ásia. No mês, as exportações somam 6 bilhões 350 milhões de dólares e as importações 4,5 bilhões de dólares, portanto, um saldo positivo de 1,7 bi. O número é praticamente o mesmo do que foi apresentado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, agora no mês de novembro, e mostra que o Irã, que está em crise com o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, terminou o ano de 2019 como o terceiro maior parceiro comercial do Mato Grosso, comprando por volta de 770 milhões de dólares dos produtores mato-grossenses em janeiro e dezembro do ano passado, que representam 4,5% da comercialização externa do Mato Grosso em 2019. O valor de 770 milhões de dólares é aproximadamente 37% menos do que foi enviado aos iranianos em 2018, quando chegou a mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em vendas e deixou os persas como segundo parceiro do Estado. Em 2019, o Irã só ficou atrás da China, com 31% do mercado mato-grossense, ao comprar 5,2 bi, e atrás do Vietnã, com 5% de participação e uma injeção de 851 milhões de dólares nos cofres dos produtores locais. Por muito pouco, o Irã não foi ultrapassado pela Espanha, que rendeu 765 milhões de dólares aos mato-grossenses. Os números são a consolidação das exportações brasileiras em 2019 e também
No comércio nacional, as compras do Irã diminuíram 2% e terminam em 2,2 bilhões de dólares. Entre os produtos comprados dos brasileiros pelo Irã, o milho tem 45% de representatividade, a soja, em todas as formas, tem 37% de participação e a carne representa 10% das vendas. Segundo dados divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, o índice de preços globais de carne atingiu em 2019 o maior nível em 5 anos. O índice fechou o ano em uma média de 175,8 pontos, uma alta de 5,7 em relação a 2018. E de acordo com o portal especializado Carnitec Brasil, os dados acabaram refletindo a maior demanda por carnes no ano passado e oferta apertada em meio a casos de peste suína africana que reduziram a produção de carne suína lá na China. Entre as diferentes categorias de carnes, os preços da carne suína registraram as maiores altas na comparação anual, seguidas da bovina e também de frango, enquanto a carne de ovinos ficou abaixo da sua média de 2018. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o custo de produção do frango, que permaneceu estável e mantendo os mesmos patamares alcançados em novembro. Importações da China em dezembro saltaram 67% na comparação anual. E o VBP encerrou 2019 com valor superior a 630 bilhões de reais, 2,6% acima do obtido no ano anterior. E vamos falar também sobre o futuro. Do que será feito o futuro? Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Após 4 meses consecutivos de alta em dezembro passado, o custo da produção do frango permaneceu estável, mantendo os mesmos R$ 2,99 por quilo alcançados no mês de novembro. Na verdade, repetiu a mesma situação observada um ano antes, ocasião em que o último bimestre de 2018 ele foi fechado com valores idênticos. A única e a grande diferença é que o custo mais recente foi 6% superior, que é muita coisa. Com o último levantamento de 2019, que é efetuado mensalmente pela Embrapa Suínos e Aves e tendo como base um aviário com climatização positiva lá no estado do Paraná, o custo médio do ano ficou em R$ 2,85, aumentando pouco mais de 1%, 1,5% em relação a 2018. O único senão nessa história toda é que o mesmo valor do registrado 3 anos antes, em 2016, e continua correspondendo ao mais elevado custo da história do setor. É verdade que, frente a um custo, vamos dizer, nominalmente igual, o frango abatido foi comercializado por valor 10% superior, isto é, base um produto resfriado comercializado no grande mercado atacadista da cidade de São Paulo. Aí vem a pergunta: esse incremento teria sido obtido sem a acidental valorização das carnes em 2019? As importações de soja da China no mês de dezembro saltaram 67% na comparação anual para a máxima em 19 meses, à medida que uma série de cargas dos Estados Unidos e também do Brasil, agendadas anteriormente, foram liberadas pela alfândega chinesa.
A China, que é o principal mercado global para a soja, importou 9,5 milhões de toneladas da oleaginosa agora no mês de dezembro, antes 5,7 milhões de toneladas no mesmo período do ano anterior, segundo dados da Administração Geral da Alfândega lá da China. Esses embarques, eles tiveram alta de 15% frente às 8,2 milhões de toneladas no mês de novembro. Esses números eles foram bem elevados, uma vez que cargas atrasadas foram liberadas na alfândega, incluindo o embarque dos Estados Unidos. No ano de 2019, as importações de soja somaram 88,5 milhões de toneladas, pouco acima dos 88,03 milhões de toneladas de 2018, quando tarifas mais altas impactaram os embarques dos Estados Unidos. Compradores chineses agendaram cargas dos Estados Unidos em diversas ocasiões após terem recebido isenções temporárias de tarifas nos últimos meses, em meio a um alívio nas tensões comerciais entre China e Estados Unidos. Importadores também elevaram compras do Brasil devido aos bons preços e às incertezas comerciais. O valor bruto da produção agropecuária, o VBP, ele encerrou 2019, vamos dizer assim, com 630,9 bilhões de reais, 2,6% acima do ano anterior. E esse valor ele é recorde para a série histórica, que foi iniciada em 1989, superando o VBP de 2017, que bateu na casa de 627 bilhões de reais. No ano passado, 2019, as lavouras geraram um valor de 411 bilhões de reais e a pecuária 219 bilhões de reais. E de acordo com o Ministério da Agricultura, o ano ele foi marcado pelo crescimento extraordinário do faturamento do milho e o desempenho também excepcional da pecuária, com crescimento real de 9%. As lavouras sofreram redução de 0,5%. Os produtos que mais se destacaram foram algodão, milho, amendoim, banana, batata inglesa, feijão, mamona e tomate. E eles lideram o crescimento e, juntamente com a pecuária, foram responsáveis pela elevada geração da renda na agricultura. Pode-se atribuir com força propulsora o crescimento em grande parte do aumento das vendas para o mercado internacional, que nos últimos meses de 2019 teve, vamos dizer assim, um forte impacto na alta da pecuária, com as exportações de carne bovina, suína, frango, bem como o aquecimento do consumo interno de ovos. Os dados regionais mostram que os estados do Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás lideraram a participação no VBP no ano de 2019. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o futuro. Qual será o futuro e do que será feito o futuro? É um minutinho só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com a Adriana Ferreira. A Adriana Ferreira ela é mestre em desenvolvimento humano, master coach, ela é especialista em atendimento sistêmico para organizações e nós vamos falar de um tema muito importante e que eu tenho certeza que você também, de vez em quando, passa pela sua cabeça. E o meu futuro, como é que vai ser? Vai ter futuro, não vai ter futuro? E, na verdade, o que é o futuro? Doutora Adriana Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito boa, e eu sei que discutir esse tema futuro é um negócio tão inimaginário, não sei se existe essa palavra, e preocupante ao mesmo tempo, né?
Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, né? Estar aqui é um prazer. Antônio, as pessoas estão ficando... Esses dias eu ouvi assim, se eu não souber programação, eu não vou conseguir nenhum emprego. Se eu não estiver com a última tecnologia no computador, eu não vou conseguir. Calma, não é bem assim. Então vamos lá, calma. Calma. Eu me lembro exatamente bem, quando eu tinha lá para os meus 7, 8 anos de idade, meu pai falou aqui, moleque, se você não souber datilografia, você não vai ser ninguém na vida, hein? Você não vai ser ninguém. E outra coisa, tem que ter o curso de admissão. Era um curso, quando você terminava o primário, para entrar no ginásio, você fazia o curso de admissão. Então, era obrigatório a gente ter esse curso de admissão. Ou seja, você tinha que saber, pelo menos, ler e escrever e saber datilografia. Senão, não ia para frente. E aí, né, as pessoas, olha só como mudou, né, nesses anos todos, e a tendência é mudar. Você vai precisar saber sobre tecnologia? Vai. Mas a China hoje, Antônio, o que aconteceu? A China tem um super desenvolvimento, né? E uma das questões mais sérias na China é que a competitividade é alta, mas o empreendedorismo é gigante. Ele é intenso. As pessoas não estão concorrendo com você, elas estão concorrendo com elas mesmas para que o produto delas seja melhor. Isso envolve a tecnologia, de certa forma, sim. Mas o que a gente observa, e as pessoas estão muito encantadas, às vezes ainda se encantam com a economia americana, e vale a pena ler alguns livros sobre a China, vale a pena ler sobre o comportamento econômico hoje dos chineses. E eles são altamente disciplinados. A China, a grosso modo, num linguajar bem popular, ela vem comendo pelas beiradas, ela dá uma sopradinha na sopa e vem comendo pelas beiradas, devagarzinho, devagarzinho. E como você falou, o chinês não está brigando com o outro, ele está brigando com ele mesmo. Enquanto você fica brigando com os outros, você esquece de você. Exato. Quer dizer, você tem que colocar na sua cabeça o seguinte, eu sou capaz de fazer isso, eu tenho condições de fazer isso, eu sirvo para fazer isso. Se você responder essas 3 perguntas com consistência, então você fecha o olho e vai para frente. Caso contrário, não tenta não, que você vai bater a cabeça na quina da parede. Sim. E o que a gente mais observa é o comportamento dos empresários chineses. O que eles fazem, Antônio? Qual a diferença no comportamento? Eles têm uma intensa disciplina e planejamento. E paciência. E sabe que a sementinha que ele plantou não vai ser em 6 horas que ela vai brotar. Ela tem o tempo certo. Ela tem o tempo certo. Então, a gente tem muito a aprender, mas é lógico que o Brasil, por ter uma população extremamente criativa, ele também está criando uma forma de desenvolvimento diferente, que talvez não seja tão respeitada ainda, porque os nossos resultados econômicos não estão bons, mas eles estarão daqui a um tempo. Então, assim, se você é empresário, preste muito atenção no seu planejamento. Coisas que a gente fala há muito tempo, né, Antônio? Mas o que nós vimos e o que a gente vê que a China vem fazendo com muita propriedade é planejar cada passo da sua empresa, seja na área de marketing, financeira, colocar a casa em ordem. Nós temos um prognóstico de muito crescimento nesses próximos anos. Sua empresa está pronta para isso? Sua empresa faz a gestão dela mesma? O dono da empresa está pronto para isso? Isso mesmo, o dono da empresa. Porque se você é apegado às coisas, eu já diria, começa a pensar. Porque se você acha que tudo deve ser feito de uma única forma, repense. E aí é comportamento do dono da empresa, Toninho. Você tem toda a razão. Se ele não mudar, a empresa não vai mudar e aí a gente sente muito, mas não vai conseguir acompanhar esse desenvolvimento que está vindo. Então, assim, empresário, você quer melhorar o seu negócio? Desenvolva suas habilidades soft skills. Começando qual? O que é isso? Habilidades de relacionamento, habilidades onde você tem o ser humano como principal protagonista de toda a cena. Se você não souber falar, não souber se relacionar, a sua empresa não vai para frente. E tem um detalhe muito importante nesse processo todo que eu vejo e venho acompanhando.
principalmente dentro do setor agropecuário, é o imediatismo. O brasileiro, ele quer fazer hoje e já ter retorno ontem, entendeu? E a coisa não funciona desse jeito. Eu venho percebendo, até vou fazer um paralelo aqui, pecuarista. Não, agora eu tenho que mudar o capim da minha fazenda porque esse capim que eu tenho não presta. Não é isso. É que você nunca cuidou do seu capim. Então você acha que tem uma coisa milagrosa que você vai jogar ali e vai dar um resultado melhor do que você tem. Não vai acontecer isso, pelo contrário. Você vai rasgar dinheiro, você vai jogar dinheiro fora e não vai ter o retorno. Então, eu vejo da seguinte maneira, não resolve você trocar aquilo que você tem, a não ser que você não tenha nem um pé de capim na sua propriedade rural. Trocar por trocar, fica com o que você tem, reforma o que você tem, melhore o que você tem, que você vai chegar a ter resultados positivos, como a gente tem inúmeros proprietários fazendo isso. Agora, você querer inventar uma coisa que já está pronta, não vai dar certo. Planeja, tenha calma, tenha tempo, porque as coisas acontecem na sua hora exata que é para acontecer. E aí, pegando um gancho no que você está falando, o homem, né, do campo, o empresário rural, ele precisa ter em mente exatamente isso. Não adianta ele querer trocar o capim, ou seja, não adianta você querer trocar a gestão da sua empresa demitindo pessoas ou fazendo alguns programas de desenvolvimento que não vão profundamente atingir o objetivo. Qual é o objetivo primordial? Você mudar o solo. Quem é o solo? É você. É você dentro da empresa que faz tudo germinar. O líder tem esse papel preponderante, Toninho, de ser o solo da empresa. Tudo que ele faz, ele é capaz de mudar a empresa toda. Então, se ele cuidar dele mesmo, se ele tiver uma perspectiva diferente, ele muda completamente a gestão. Pois é. Doutora Adriana, e aí quando a gente fala em futuro, é um negócio... assim, parece que fica muito no ar. Mas se você parar para pensar, o que é o futuro? O futuro é quando você tem uma propriedade rural e você explora essa propriedade rural, assim, na sua plenitude, cada metro quadrado, mas com consciência, com planejamento, para você ter um resultado positivo na sua vida. Todo mundo quer ter um celular bom, um carro, quer viajar, quer ficar num hotel, não quer? Quer. Agora, quer ter dignidade, né? Quer ter dignidade, quer ter uma roupa boa, quer passear, quer ter um médico bom na hora que precisar, quer ter recurso. Agora, para fazer isso, não adianta você ajoelhar e pedir a Deus 24 horas por dia, não resolve. Você tem que ter atitude e fazer, ter um projeto lá na frente. O que é que eu quero? A velocidade só é válida quando você sabe aonde você quer chegar, onde você sabe onde você vai bater. Não é correr por correr. Você tem que ter um ponto de partida e tem que ter um ponto de chegada. Se eu não chegar ali, mas eu posso chegar um pouquinho mais para cá, mas você chegou. E é isso que tem que fazer. Isso é o futuro. E assim, a própria natureza nos dá o exemplo, né? A latência da semente. Quanto tempo aquela semente ela demora ali para ela poder eclodir? Às vezes são anos, né? Então, percebe. E, Antônio, eu diria que tem 3 situações que o futuro vai mostrar, que aquelas pessoas que se prepararam, primeiro, tenha fé no que você vai fazer. Então, saiba o que você vai fazer. Confiança em si. Confiança em si. Fé que você está fazendo sua parte, Deus faz a dele. Às vezes a gente não faz a nossa. Segundo, organização. E terceiro, planejamento. É verdade. É um FOP. Eu acho Fé, organização e planejamento. Eu acho que não tem outra saída, outro recurso, a não ser isso. E lutar, acreditar em você. Aí outra coisa, não joga para a torcida, não. Eu tinha um amigo, já há muitos anos, ele falava assim, ele era técnico de um time de várzea. Ele falava assim, nós tem que organizar o time para jogar no campo, nós não vai jogar para a torcida. Se nós ganhar de 1-0, tá bom demais. Acabou, ganhou o jogo. É isso que precisa, não é isso? Exatamente. E não precisa fazer correndo, né? As pessoas que conseguem, elas conseguem a partir de um planejamento organizadamente e no tempo certo. É verdade. Doutora Adriana, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Ótima conversa e até o próximo. Obrigada, Antônio. É um prazer estar aqui. Um abraço. Aqui. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. A melhor maneira de realizar os seus sonhos é acordar. E hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua
audiência, pela sua paciência, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.